Olá, boa tarde. Estamos no estádio Dom Afonso Henriques com Miguel Pinto de Lisboa, o 23º presidente do Vitória Sport Clube e também candidato às próximas eleições no dia 5 de março. Vamos caminhar pelo estádio, vamos falar sobre o Vitória, sobre o vitorianismo e sobre a ligação do sócio Miguel Pinto de Lisboa antes de ser o candidato Miguel Pinto de Lisboa. E começo por perguntar, antes de mais nada, boa tarde e obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado este convite. E antes de mais nada, começo por perguntar as primeiras memórias que tem, quem é que o trouxe ao Vitória, quem é que o incutiu, quem é que lhe incutiu esta paixão? As primeiras memórias que eu tenho do Vitória resultam da relação que tinha com o meu avô materno e também com o meu pai. O meu avô sempre foi vitoriano, guimaranense e vitoriano, como se impõe, aliás, e o meu pai também. E das conversas que tinha com o meu avô sempre me incutiu o vitorianismo e foi com o meu pai que vinha as primeiras vezes ao nosso estádio, na altura Estádio Municipal de Guimarães. E do que é que se recorda dessas visitas? Casa cheia já na altura? Lembro-me que era sempre jogos com emoção, vividos já com muita paixão, sempre vividos de forma intensa, tanto nos aspectos positivos como nos negativos. Algo que ainda se mantém nos dias atuais? Exatamente, que se mantém. Lembro-me que o primeiro setor que frequentei no estádio foi a bancada lateral, ali mais em cima. Era descoberta, chovia, tínhamos que ter cuidados, porque nos molhávamos bastante durante os jogos. A dificuldade que era, às vezes, o acesso ao estádio, porque não havia esta envolvente toda, fazendo o acesso por cima era tipo em declive, mas lembro-me perfeitamente desses jogos e da forma como eu esperava pelo domingo à tarde para vir ver o nosso Vitória. E quando chegava aqui, era o cumprir da semana inteira, a semana às vezes mais chata, umas mais chatas do que outras, e quando chegava aqui era o momento pelo qual se esperava 5 dias, 6 dias? Sim, na altura as semanas não eram tão aborrecidas como agora, muitas das vezes, porque quando somos crianças não temos os problemas. E quando vim as primeiras vezes ao estádio, era criança, tinha 5 anos, 6 anos, mas era um momento que se vivia com intensidade, tanto por ver o Vitória, como se passar uma tarde também inteira com o pai, que não é normal, porque obviamente que os nossos pais trabalham e nós também tínhamos ou infantário ou primária e, portanto, vivia-se esses momentos, de facto, com muita alegria e com muita intensidade. O Vitória era sinónimo de família, muitas vezes fala que os clubes são comunidades, são a família, os amigos, também era para si, para os Também seus? Era, lembro perfeitamente, vínhamos ao jogo, vinha o meu pai, nós vivíamos em Guimarães, não é? Mas o meu pai é natural do Pevidém e íamos a Pevidém antes do jogo buscar uma ou duas pessoas que trabalhavam com ele e que também eram vitorianos, que vinham connosco ao jogo e de facto havia essa comunidade e que criava-se também uma pequena comunidade na bancada. As pessoas que estavam, não havia lugares marcados, mas as pessoas que estavam eram sempre as mesmas, invariavelmente. Ainda se lembra de quem eram estas pessoas? Ainda se cruza com elas ou já são de outras gerações e já não frequentam? Alguns já faleceram, mas lembro-me perfeitamente dessas pessoas e da forma como convivíamos e como víamos os jogos. Sim. Depois começou a vir muito pequenino, certamente não se lembra do jogo jogado, dos aspectos técnicos, dos 11 iniciais, mas lembro-me perfeitamente de alguns dos jogadores dos primeiros 11, nomeadamente o Melo, que era o guarda-redes, o Ramalho, o lateral direito, um dos centrais era o Soares, lembro-me do Ferreira da Costa, lembro-me do Abreu, lembro-me do Almiro, lembro-me do Mundinho e os pontapés para a clínica. Não é? Claro, portanto, são momentos que nos marcam. Lembro-me depois, na altura em que o Vitória começou a ter mais sucesso desportivo, que coincide com a vinda do José Maria Pedroto para treinador principal do Vitória, com o António Moraes, e aí passamos a ter jogos mais brilhantes, com uma equipa também mais consistente, com Mursa, com Costas. Lembro perfeitamente da evolução que o Vitória teve, lembro-me dos primeiros jogos europeus que vi aqui no
no Municipal de Guimarães. Lembra-se de algum em particular desses? Aston Villa, à tarde, ganhamos 1-0, Sparta de Praga, também à tarde, também vencemos o jogo, e que eram adversários que tinham um renome internacional e que, no caso o Aston Villa acabou por nos eliminar, mas que sofreram aqui no nosso estádio. O jogo lá não foi tão positivo para a Vitória, mas aqui não, infelizmente não. Foi boas memórias. Certo, é isso mesmo, aqui nós vencemos por 1-0, lá depois perdemos por 5-0, mas lá está. É como digo, era uma equipa de renome, uma equipa conceituada, mas que o Vitória os fazia sofrer aqui no nosso estádio. E era diferente na altura, porque agora nós vemos essas equipas todas as semanas a jogar na televisão, vemos as fotografias, sim, vemos tudo. Antes não tanto, era verdade. especial. Era completamente diferente. Antes nós víamos jogos europeus quase uma vez ao ano quando eram as finais, não é? Ou melhor, essas equipas internacionais não as víamos como agora numa base diária, víamos numa base mais ou finais de Taça de Inglaterra ou finais de competições europeias. Portanto, é completamente diferente. Portanto, o sentimento ainda era mais intenso, porque era uma coisa que não era normal termos. E recordo-me perfeitamente desses momentos e da forma como eram vividos. Depois outras tardes muito interessantes que tivemos aqui, nomeadamente com o Atlético de Madrid, com o Groningen, jogos muito bons, com o Roldão, com o Paulinho Cascavel. Outro grande jogador que tivemos aqui, que me recordo perfeitamente, o Ademir Alcântara, grande jogador. Lembro-me outro jogo, e por estarmos aqui, um jogo simbólico, o jogo da Supertaça em nossa casa, que vencemos o Futebol Clube Porto na primeira mão, depois fomos às Antas, que não havia dragão nenhum, e empatámos e vencemos o nosso primeiro troféu nacional, e com o guarda-redes era o Neno, que imortalizamos aqui. Sim, e fazemos painel. Esta paragem aqui precisamente por causa da obra assinada pelo Guel Duit, que é de uma beleza extraordinária, que honra o Neno. O Miguel privou de perto com o Neno, viveu também o Neno enquanto personagem da equipa do Vitória, enquanto adepto. Como é que era o Neno? O que é que ele representava para o Vitória? O Neno, para mim, a forma como eu o via, ia para além do Vitória. Mais do que ser alguém que representava o Vitória e o adepto do Vitória, ele representava toda a cidade de Guimarães, porque estava sempre disponível para tudo o que fosse solicitado, mesmo que nada tivesse a ver com o futebol. Era um homem bom. No Vitória era importante a forma como ele vivia cada momento, desde o momento de piores resultados para o momento mais positivo. Tinha sempre uma energia positiva contagiante, que de facto nos contagiava. Como é que era o Neno a viver uma derrota? Porque sabemos que o Neno era a explosão da alegria. Como é que era também nos momentos menos bons? Vivia-os com fair play e interiorizava mais o sentimento de derrota, porque para quem jogava ele dava sempre uma palavra de ânimo e positiva. Ou seja, no final de um jogo o Neno tentava levantar a moral dos atletas que tinham estado em campo e que não tinham conseguido o sucesso desejado. Tinha sempre uma visão otimista, digamos, e tentava que encarassem desde logo o futuro e se focassem no próximo jogo. Era assim o Neno, sempre positivo. E agora já nos encaminhamos para a porta 12 do 12º jogador, que é um número marcante aqui na história do Vitória, porque os seus adeptos são geralmente a sua maior força. Como é que vê os adeptos de agora com os adeptos do passado? Já foi adepto só, agora é também presidente, é candidato. Como é que se vivem estas diferentes fases e como é que vê os adeptos do Vitória? Os adeptos do Vitória são sempre adeptos intensos e emocionais. Lembro perfeitamente na configuração antiga do estádio, o acesso ao balneário era deste lado por uma rampa e quando corria mal havia aglomerações de um lado e do outro da rampa que dificultavam a saída ou dos árbitros ou dos adeptos ou dos atletas, do que fosse. Lembro-me perfeitamente de uma altura em que até houve um árbitro que chegou num carro e teve que sair noutro, porque o carro acho que teve um problema e incendiou-se, não sei como, mas incendiou-se. Sempre fomos muito intensos, sempre vivemos este clube com paixão e isso reflete-se para o bem e para o mal. Da mesma forma
que vivemos intensamente os momentos positivos e transmitimos uma energia imensa, também nos momentos negativos somos intensos e expressamos dessa forma a nossa frustração. Mas é uma frustração que é comum a todos dirigentes e adeptos, porque no fundo somos todos adeptos. Como dirigente, ainda sentimos de forma mais impressiva essa frustração, porque além de estarmos tristes pelo resultado, sentimos-nos responsáveis porque sabemos que as pessoas estão a sofrer, porque sofrem de facto. Não é uma coisa que passa quando saem do estádio. Certo, mas é uma coisa que é natural, ou seja, não é trabalhada. É de facto assim, um adepto do Vitória, quando perde, não come, quando perde, não dorme. Somos assim. E, portanto, nós como dirigentes, quando não ganhamos, quando temos momentos péssimos, como estas 2 semanas com 2 derrotas inacreditáveis, sentimos essa responsabilidade, esse peso nos ombros. Quando as pessoas dizem que parece que o Presidente está cansado, está cansado porque sente o peso destas 2 derrotas. Mas temos que encarar o futuro com positividade, com otimismo, e no dia seguinte estamos a trabalhar para dar a volta. Agora, não é cansado, é responsabilidade que nós sentimos, porque sabemos a forma como todos nós vivemos o nosso clube. E isso é inalienável e vai persistir sempre assim no tempo. Desde que eu me lembro, sempre foi assim e será. E pelo que sei, já era assim antes, porque era o que me era transmitido pelo meu avô e pelo meu pai. Certo? Portanto, é duro. E uma palavra, agora que estamos a passar assim na porta 12, uma palavra para descrever os adeptos do Vitória. Já falou em intensidade, já falou em emoção. Convido a usar uma palavra diferente para descrever esta massa adepta. É única, é insubstituível e é poderosa, porque em todas as suas manifestações transmite poder. Um poder que, se nós o canalizarmos, pode ser decisivo para catapultar o Vitória para outros patamares. O Vitória é um clube único pela sua massa adepta. O facto de termos esta forma de sentir e de viver faz com que qualquer atleta que esteja preparado para jogar hoje no nosso Dom Afonso Henriques esteja preparado para enfrentar qualquer palco mundial, porque o nível de pressão que tem, o nível de exigência que tem, que nós adeptos conferimos, prepara-o para tudo, e é isso que nos torna também um clube único, porque temos essa força. Um jogador que esteja aqui bem é um jogador top mundial. Ponto. E quando falamos de 100 anos de história, falamos de muitos momentos, há muitos momentos que certamente são marcantes. Já falámos de alguns deles, alguns jogadores, algumas equipas, mas o que eu quero perguntar ao Miguel agora é se recorda do momento em que o Vitória desceu de divisão. O que é que estava a fazer, o que é que sentiu, como é que viveu esses dias? Recordo-me perfeitamente. Coincidiu, na altura, o meu filho era pequeno, ainda era de colo, mas eu trazia-o já aos jogos. E foram momentos que vivemos com muita intensidade, porque não estamos preparados, quer dizer, é o nosso Vitória a descer de divisão, não é natural. Não é natural. Mas todos nós sentimos isso de uma forma impressiva, mas uniu-nos. E nunca a segunda divisão teve um clube com tantos adeptos e nunca irá ter. E a verdade é que na época seguinte, na segunda, começámos mal, mas quando se encaminhou ninguém nos parou. Porque é isso que nós somos. Somos um comboio que, quando temos essa força, ninguém nos para. Não é? E é isso que nós temos que conseguir. Nós temos que conseguir isso de forma consistente, ter essa força, essa dinâmica de forma consistente e continuada. E infelizmente não temos conseguido isso nestas últimas 2 décadas.
e temos que trabalhar para melhorar essa situação. E em contraste com esta descida de divisão, há um momento de exultação extrema do Vitória e da cidade pela Taça de Portugal. Como é que viveu o momento exatamente oposto? Certamente há muitos momentos para recordar no entretanto, mas é um dos momentos que marca a história do Vitória. São momentos que se vivem também com enorme emoção, porque era um momento que todos ansiávamos também desde sempre. O Vitória é um clube grande, é um clube que tem uma massa adepta, como estávamos a referir, única e de uma dimensão enorme. Somos um grande, mas a verdade é que em termos de títulos tínhamos a Supertaça e Taças de Portugal. Tivemos muitas finais que perdemos algumas de forma injusta e dramática, mas esse sucesso foi vivido também de forma intensa e única, e toda a cidade o viveu, mesmo quem não é associado do Vitória, quem liga menos ao futebol, viveu de forma intensa. A cidade completamente mobilizada em torno do Vitória. Uma coisa única e irrepetível. Irrepetível, vamos repetir. E recorda-se do momento em que o Vitória foi campeão nacional de voleibol, porque para além do futebol, o Vitória sempre foi muito eclético, sempre se deu muito à cidade, e esse foi um dos grandes marcos, depois com a Champions League. Foi um marco histórico em que as pessoas foram esperar o autocarro, quase que não podia entrar na cidade. Estava previsto o autocarro ir para o pavilhão, teve que parar a meio. Porque todos nós temos essa forma de viver o Vitória, de forma intensa e forte. E se falarmos dos jogadores favoritos, já falámos ali atrás de alguns dos grandes nomes do Vitória, alguns dos grandes nomes associados ao nosso clube, ao Vitória. E quais são os seus favoritos, os seus ídolos? Isso é verdade, não ouvi a pergunta. Estava-lhe a perguntar quais são os seus ídolos. Acompanhando o Vitória desde muito novo, passou por muitos. Gostei muito do Roldão, gostei muito do Abreu, gostei muito do Paulinho Cascavel, gostei muito do Admir, gostei muito do Mursa, muito do Costa, muito do Ferreira da Costa, muito do Jesus. Não há um ídolo que se possa apontar, mas há um conjunto de jogadores que marcaram a minha infância e é normal que os jogadores que nós temos mais marcantes sejam os da nossa infância. E houve esse conjunto de jogadores, todos, que eu admirei, exatamente. E já passou pela experiência de viver fora da cidade, fora do país também, porque sempre teve negócios associados no Luxemburgo. Como é que é apoiar o Vitória à distância? Apoiar o Vitória à distância é um reforçar do sentimento de vitorianismo, porque é um das principais ligações que nós temos ao nosso país e à nossa cidade. E esse sentimento, quando nós não temos a possibilidade de estar presente, ainda é mais forte, ainda se vive de forma mais intensa. Sentimos mais o sofrimento nas derrotas e mais a alegria nas vitórias. E sentimos que é uma ligação importante que nós temos à nossa comunidade. Encontrou muitos vitorianos fora do país, sempre foi sendo, ou seja, há muitos portugueses que vivem fora do país, muitos vimaranenses que saem da cidade, encontrou-os e partilhavam momentos, ou é uma coisa que acontece esporadicamente naqueles momentos maiores? Não, encontrava-se, porque é uma coisa que é quase garantida. Em cada vimaranense encontramos um vitoriano, e como nós temos uma comunidade de facto espalhada pelos 4 cantos do mundo e também no Luxemburgo havia e há muitos vitorianos com quem podemos estar quando há jogos do Vitória para partilhar as sensações do jogo. Portanto, sim, muitos vitorianos. Aliás, temos lá o Fangueiro, por exemplo, que é um vitoriano. E agora já nos encaminhamos para a parte final desta conversa, porque já estamos quase a chegar novamente à fachada do estádio, e como estamos em período eleitoral e a Assembleia Geral Eleitoral se avizinha no dia 5 de março, perguntava-lhe, Miguel, se recorda das primeiras eleições em que votou? Recordo-me das primeiras eleições em que votei, recordo-me perfeitamente.
foram num período pós-Pimenta Machado. Foi nas primeiras eleições pós-Pimenta Machado e recordo-me perfeitamente dessas eleições. Qual é a importância que dá ao voto? Qual acha que é a importância do voto? Os vitorianos irem às urnas no dia 5 votar é um atestado também da vitalidade do clube? É um atestado da vitalidade do clube e é isso que nós entendemos como sendo a forma de viver o Vitória. As pessoas devem participar nos diferentes momentos da vida do nosso clube e o ato eleitoral é um dos mais impressivos. Hoje sabemos que as eleições são mais concorridas do que o que foram em tempos. E o que eu entendo é que são momentos importantes em que todos devemos participar porque demonstramos a força do nosso clube e é isso que nos importa também nestes atos eleitorais demonstrar, é a força e a vitalidade do Vitória. Os vitorianos são sócios cada vez mais interessados. Falou muito bem que o número de associados que têm ido votar e que têm participado nestas Assembleias Gerais Eleitorais tem sido cada vez em maior número. Também sente essa preocupação como adepto e também como presidente e como candidato, essa preocupação em querer saber, em estar, em falar, em perguntar, em discutir? Sim, sentimos que as pessoas têm interesse em discutir e saber as informações reais sobre o Vitória, porque muitas das vezes a informação que chega é distorcida, nomeadamente nas redes sociais fala-se às vezes e não se fala com tanta propriedade quanto isso e portanto é importante que se reforce os canais de comunicação entre o Vitória e os seus associados. Foi isso que tentamos fazer neste mandato. Por vezes é difícil, mas é importante que cada vez mais possamos estar próximos dos nossos associados e eles terem a informação necessária para poderem tomar as suas decisões de forma esclarecida. E estamos mesmo agora a chegar à fachada. Aquela porta, quando abriu pela primeira vez como presidente, já foi em 2019, agora está novamente em eleições. Na altura era um adepto que se candidatou e que foi... Na altura era e ainda sou, porque adeptos somos sempre. Sim, mas era adepto, depois passou para o papel de presidente. Como é que foi abrir a primeira vez a porta como presidente deste clube centenário? Na altura não era, mas a caminho de centenário. É uma sensação essencialmente de responsabilidade, como lhe disse. Temos que estar conscientes que ser presidente do Vitória é sermos responsáveis por uma associação centenária e pelas alegrias ou tristezas dos seus associados. Porque a forma como o Vitória se comporta tem impacto de facto real na vida dos vitorianos e dos bimaranenses e portanto é com responsabilidade que abri a primeira porta e foi com responsabilidade que encarei todos os dias do meu mandato. E agora para chegarmos e também para terminarmos esta conversa, qual é o papel que vê que o clube tem, a instituição tem na cidade de Guimarães? Uma cidade reconhecida pelo seu bairrismo, qual é o papel deste clube? É como diz, é decisivo, porque a forma como nós sentimos cada dia depende da forma como evolui a vida do Vitória. E portanto, se nós ganhamos, a semana corre-nos melhor e mais rápido. Se nós perdemos, estamos mais tristes e queremos também que chegue o próximo jogo rápido para podermos voltar a ter a alegria de ver o Vitória vencer. Muito obrigada, Miguel, pela conversa. Obrigado, espero que tenha sido agradável. Muito obrigado. Da nossa parte é tudo por hoje. Já falámos das ideias, já discutimos as ideias e os programas e agora o vitorianismo, falamos do vitorianismo de todos os sócios e candidatos. Da nossa parte é tudo, muito obrigada e até à próxima. Obrigado.